Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Bispo Moura. Eu quero deixar uma palavra para você nesse início desse ano. Uma palavra que venha fazer você refletir, né? Eu não sei como foi esse ano passado, o seu, mas eu tenho certeza que essa página desse ano será maravilhoso. Desde que, no livro de Efésios, do capítulo 5, Efésios capítulo 5, do versículo 15, né? Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O apóstolo Paulo está orientando para nós vermos como nós estamos andando, não como nécio, uma pessoa que não tem entendimento, mas como sábios. Eu quero colocar um tema nessa mensagem de hoje, porque o tema dessa mensagem de hoje é orar antes de agir. E muitas vezes nós agimos antes de orar. Por isso que nós perdemos no nosso relacionamento, no nosso trabalho, até mesmo no nosso ministério. Tem coisas que muitas vezes você faz aquela simples oração, tá tudo certo, é resolvido o problema. Mas tem coisas que você precisa orar mais. Graças a Deus. Eu quero falar para você, pelo menos aqui, 3 pessoas que agiram antes de orar. Eles não oraram, não, eles agiram. Fizeram conforme a cabeça deles. E deu errado. Que você possa ser uma pessoa sábia. E eu quero apresentar para você pelo menos uma pessoa que orou antes de agir. E a coisa funcionou. Graças a Deus. A primeira delas, eu quero falar para você que ela agiu antes de orar, foi Noemi, no livro de Ruth. Noemi, casada com Elimelec, tem 2 filhos, né? E aí a palavra de Deus fala que Belém do Judá está passando um momento difícil e ela sai dali e toma uma atitude. Ela larga a casa dela, porque afinal de contas o desemprego tomou conta, e ela sai dali e ela vai para uma terra onde ali não tem temor, né? Ela vai para uma terra onde não se serve o Deus vivo, Deus poderoso, e lá na frente ela vê a consequência da atitude que ela tomou antes de orar. Ela perde o marido, Elimelec, né? Os 2 filhos se casam, e os 2 filhos morrem, e agora ela está numa terra estranha, com um povo estranho, né? Com 2 noras, e ela resolve voltar. Uma das noras fica e a outra volta, que é Ruth. E ela só volta a ter alegria no coração dela, ela só volta a ter satisfação de vida quando ela volta novamente para Belém de Judá, e ela volta novamente numa vida de comunhão com os irmãos, na vida de oração com os irmãos. Aí a alegria dela volta, porque ela volta toda amargosa. Depois você dá uma lida no livro de Ruth, né? Para você poder saber que essa Noemi, ela volta toda amargosa. Por quê? Porque ela não orou. Ela simplesmente viu a melhor situação, né? Aquela terra melhor do que essa. Às vezes você quer sair do seu emprego. Você fala, poxa, acho que eu vou sair desse emprego, vou arrumar outro, né? Vou fazer outro. Não, primeiro você precisa orar. Antes de você tomar uma atitude de mudança, porque ela fez uma mudança. Ela sai da terra dela e ela vai para uma terra estranha, né? Tudo bem que ali ninguém está passando fome, né? Ali está se dando bem, mas nós temos que ver se aquilo não vai atrasar a nossa vida espiritual, o que aquilo vai trazer para nós, amém? Então ela não orou, simplesmente ela agiu e depois ela colheu os frutos, né, do seu agir, amém? Por isso que nós temos que orar. Graças a Deus. Então primeiro é Noemi. Ela agiu antes de orar. E ela teve consequência dessa atitude. Graças a Deus. A segunda pessoa que eu quero falar que agiu antes de orar é Josué. Depois você dá uma lidinha no capítulo 9, do versículo 1 ao 13, né? Que vai falar sobre os Gibeonitas, né? Josué agora está
liderando o povo de Israel. O povo de Israel sai liderado por Moisés, atravessa o Mar Vermelho e vai passando, né? Vai passando pelo deserto de Sucote, deserto de Arã, deserto de Parã, vai passando, né? E aí ele vai ter que fazer o quê? Enfrentar, chegar na Terra Prometida. Ele vence agora os muros de Jericó, derrota Jericó, né? E eles vão caminhando, porque agora eles estão indo para uma terra que mana leite e mel, eles vão tomar posse, né? E aí eles derrotam Jericó, derrota, né, a cidade de Ai. A princípio eles perderam a guerra sobre Ai, porque não oraram, né? Enfim, e agora eles derrotam Ai, tá? E agora todos ali na região, os jebuseus, os heveus, enfim, aquele povo todo, né, se une contra o povo de Israel. E os gibeonitas, sabendo, né, do Deus de Israel, que derrotou Jericó, que derrotou a cidade de Ai, eles sabendo disso, o que eles fazem? Eles se unem, né, e eles se fazem passar, né, como príncipes, né, e vão até Josué, dizendo que vem de uma cidade distante, né? Eles vão com roupa velha, com alimentos já mofo, com pão mofo, e diz para Josué que veio fazer uma aliança. E Josué não consulta o Senhor e aceita os gibeonitas junto com os hebreus. Eles aceitam e fazem uma aliança de proteção. Passado 3 dias, Josué, junto com a congregação, né, ficam sabendo que, na verdade, eles estavam há 1 dia e meio ali, daí de onde eles estão, né, que, na verdade, são gibeonitas. Josué também não orou ao Senhor, graças a Deus. Depois você dá uma lida aí, ó, tá? Na sua Bíblia, no versículo 14 do capítulo 9, vai falar exatamente isso. Tá? Que eles não oraram, não buscaram ao Senhor. Eles recebem esse povo, né, na tenda deles. Eles recebem esse povo no meio deles, né? E quantas vezes você recebe alguém dentro da sua casa, né? Quantas vezes nós recebemos amigos, aparentemente, que nós conhecemos aí ao longo da nossa caminhada do dia a dia, dentro do ônibus, né, no shopping, né? São pessoas que nós conhecemos, mas na verdade são gibeonitas, né? São pessoas que vão entrar, né, no nosso meio para trazer as religiões dele, para trazer o costume deles, para trazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E muitas vezes nós não oramos e aceitamos essas pessoas, né, na nossa casa, na nossa vida, na nossa intimidade. E isso acaba estragando a nossa fé, a nossa comunhão. Graças a quantas mortes nós vemos aí, ó, né? Quantas moças recebem os rapazes aí, ó, traz para dentro de casa e tem filhas. Aí depois, bem, você já conhece a história, graças a Deus. Então Josué não orou, né, e recebe os gibeonitas, né, quando na verdade ele devia ter orado. Graças a Deus. Amém. Uma outra pessoa que eu quero, outro reino, né? São 3 reinos que se juntaram, que não oraram e foram para uma batalha, né? Você vai encontrar no livro dos reis, tá? Os 3 reis, rei Jorão, né? O rei, que ele era rei sobre Samaria, o rei Josafá, que era o rei de Judá, tá? E Edom. Né? Os 3 se juntaram contra um rei, né? O rei Mesa, que é o rei dos Moabitas. E saíram os 3 reinos, né? Lá para poder lutar, para poder tomar posse, porque o rei Mesa não queria mais pagar imposto, né? Não queria pagar mais imposto. E agora os 3 reis se unem, aparentemente aos nossos olhos, são 3 reis contra 1. Tem tudo para vencer. Só que 7 dias de caminhada, acabou a água. E agora, como resolver? Graças a Deus que Deus deu uma luz para o rei Josafá e foram atrás do homem de Deus. E o homem de Deus, né, Eliseu, deu uma direção para eles e eles não morreram. Mas veja bem que eles tinham tudo, estão no deserto, 7 dias de caminhada.
né? Com muitos soldados, muitos animais, né? Então eles agiram antes de orar. Graças a Deus. Ou, por outro lado, muitas vezes nós agimos também com uma orientação de alguém que diz, faça isso. E aí nós quebramos a cara e falamos, poxa, fizemos errado. Graças a Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é orar antes de agir. Graças a Deus. Mas eu quero falar para você de uma pessoa que, vou dar um exemplo só para não se estender muito, de uma pessoa que orou antes de agir, que é Davi. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 em diante, ao 6, né? Diz assim, Davi volta para Ziglag e os amalequitas haviam levado todos, né? E colocado fogo na cidade. Davi, com 600 homens de guerra, vão para uma guerra. E quando eles voltam dessas guerras, eles nem lutaram, nem participaram da guerra. Tá? Eu estou resumindo para você. Quando eles voltam, eles veem a cidade de Ziglag, onde eles estavam acampados, onde eles moravam, toda destruída. E toda a família veio o inimigo e levou embora. Levou. E aí eles começam a chorar, todo mundo desesperado, chorar. E os 600 homens agora começam a colocar a culpa em quem? Culpa em Davi. Começa a colocar a culpa em Davi. E diz a palavra do Senhor, porém Davi se fortaleceu no Senhor. E a oração de Davi foi a seguinte, Senhor, eu devo ir atrás da minha família? Gente, parece que tem coisa que não precisa nem orar. Eu já cansei de ouvir gente falar, não precisa nem orar, tem coisa que... Não, tudo você precisa orar. Você veja bem que a oração de Davi foi, Senhor, eu vou atrás dele, eu vou conseguir trazer minha família de volta. Essa foi a oração de Davi. Essa tem que ser a minha oração, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, coloca a tua oração. Nos mínimos detalhes, coloca Deus à frente. Eu vou falar para você que eu já tomei muita cabeçada nessa vida. Porque aos meus olhos, tá tudo certo. Aos meus olhos, não tem como dar errado. Aos meus olhos, eu analisei toda a situação. Já deu certo aos meus olhos, mas não aos olhos do Senhor. Por isso que é necessário você orar, graças a Deus. E Davi vai agora, através da oração, da orientação do Senhor, e consegue ir no meio do deserto, encontrar todos os familiares, vencer o inimigo e trazer toda a família de volta. Além dos pertences do inimigo também. Graças a Deus, eu quero fazer uma oração para você, que de repente esse ano se passou, em muitas coisas você agiu antes de orar. Por isso que o tema dessa mensagem, eu insisto, põe no teu coração, orar antes de agir. Amém? Você que faz seus investimentos, né? Você que tem os seus negócios, os seus planos, você que quer fazer, você que quer casar, você que quer arrumar um namorado, uma namorada, você que está com problema de saúde, orar antes de agir. No mínimo, né? Nas pequenas coisas, ora primeiro, mas ora. Pede, Senhor, poxa, tem tudo para dar certo. Eu quero abrir essa igreja, eu sou um pastor, eu quero abrir essa igreja, Senhor. Eu tenho condições financeiras para abrir, eu vou lá, vou alugar um salão. Ora primeiro, meu filho. Ora primeiro, minha filha. Ora primeiro. Eu quero sair desse ministério, que eu já não aguento mais esse ministério. Quantos estão assim nesse momento desesperado, porque não aguenta mais, está dentro do ministério, mas só aprende depois cair lá, como eu. Eu tive vários ministérios, só aprendi estando dentro dele. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você estar dentro, é diferente. Quero fazer uma oração para você, para Deus te dar força em tudo que você for fazer, você orar. Tudo que você for fazer, você apresentar para o Senhor. Seja comprar uma caneta. Você, Senhor, eu estou aqui com esse dinheiro. Vou comprar esse sorvete, vou comprar essa caneta, no mínimo detalhe. Imagina os grandes. Eu quero fazer essa oração para que você venha ter essa visão, para que esse ano que se inicia seja um ano realmente abençoado por Deus, seja um ano realmente protegido pelo Senhor, seja um ano realmente que você vai ter uma diferença. Quando nós chegarmos no outro ano, se Deus não te levar eu e você até lá, nós teremos verdadeiramente testemunho para contar de vitória.
Então, se você precisa dessa oração, se você quer essa oração, se você puder, feche os seus olhos. Se não puder, só mantenha a tua fé. A palavra de Deus fala que ligar na terra está ligado no céu. Vou fazer essa oração para ligar a tua vitória. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que ouve essa mensagem nesse momento, meu Deus, vai tocando com o teu poder sobre a vida dela, repreendendo toda a força do mal, o olho grande, a inveja, repreendendo a maldição, a amarração que está sobre a vida dela agora, neste momento. Vai tocando com o teu poder, meu Pai, nos ossos, na carne e no sangue, arrancando a doença. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dê sabedoria para essa pessoa, para que tudo que ela for fazer, ela ore primeiramente ao Senhor, antes de sequer abrir o celular, Senhor, para ver o que tem no celular, que ela possa, Espírito Santo, pegar esse Espírito, Senhor, que ela possa pegar essa fé. Deus, toca com o teu poder sobre a vida dela nesse momento e abençoa grandiosamente, meu Pai, com o teu poder, este ano que se inicia, seja um pastor, seja um apóstolo, um bispo, seja, meu Pai, uma pessoa, meu Deus, que está chegando agora, meu Pai, diante do Senhor, que está começando, meu Deus, o emprego, essa pessoa que está desempregada, toca com o teu poder, abre, meu Pai, as portas, opera milagres, prodígios e maravilha. Essa pessoa, meu Pai, que precisa, meu Deus, ser feliz na vida sentimental, abençoa a vida dela, que ela venha entender que tudo tem que ser através de uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim seja, amém, e graças a Deus, amém. Toma posse, orar antes de agir. Não é agir e depois orar. Não, ora primeiro. Ora primeiro, busca Deus no fundo da tua alma, aquilo que você tem, os seus sonhos, os seus projetos, os teus planos.